Pedir para iniciar a gravação. Assim que estiver gravando, a gente começa. Pronto. Bom, pessoal, queria saber de vocês, na verdade, até para eu ter uma certa noção aqui, vocês já chegaram a ver, eu vi que o professor Tadeu, ele trabalhou com vocês no semestre passado, prática, atividade aqui no laboratório, né, de modulação em amplitude, se eu não estou enganado. Foi isso mesmo, né? Ele chegou a trabalhar isso para vocês, modulação AM. Alguém me confirma aí, por favor. Ninguém falou nada, mas eu acredito que ele trabalhou, porque eu tenho, tá registrado lá no Cigar, inclusive com material, tudo certinho. A minha ideia hoje é que a gente faça uma atividade. Obrigado, acho que deve ser Carol, Caroline, alguma coisa assim. O nome de vocês não aparece aqui, né? Aparece de acordo com o e-mail de vocês. Aí eu vou chutar, vocês me corrigem se eu estiver errado. Então, eu selecionei hoje para a gente poder falar um pouquinho a respeito da modulação em frequência. Vocês chegaram a ver alguma coisa de modulação em frequência na teoria? Não sei. Modulação FM? Devem ter visto, né? De qualquer forma, eu vou dar uma noção geral primeiro, né, do sinal FM, das características do sinal FM, dos parâmetros que a gente tem em cima do, da modulação FM e tal, e depois a gente vai para uma simulação em que a gente vai levantar alguns parâmetros, verificar, identificar alguns desses parâmetros que a gente vai discutir da modulação FM. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, eu já mandei esse roteiro aqui da aula de hoje para vocês, tá? Então, tá lá, o Laboratório de Sistemas de Comunicação, a data de hoje, 13 de outubro de 2021, modulação FM, tá? Então, lá na apostila, que eu também mandei para vocês, é a apostila do professor Anthony, de laboratório, né? Ele tem algumas práticas aqui para serem feitas no laboratório, quando a gente estava presencial. É, e dentro das práticas, a gente tem algumas noções teóricas, algumas coisas escritas de teoria. Então, eu vou dar uma passada com vocês, explicar algumas coisas aqui dessa parte de noções teóricas, tá? Que ele fala aqui, né? Ler e compreender na apostila o item, levantar aí as questões forma de onda FM e a influência dos parâmetros, né? Desvio de frequência e índice de modulação, que a gente representa com os símbolos aí delta F e MF, na onda. E aí depois a gente entra no item 2, que é a simulação online que a gente vai usar, tá? É uma simulação que basta acessá-la através desse link que está aqui. Então, tanto esse material quanto essa apostila já estão disponíveis lá para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Basicamente, pessoal, nós vamos falar aqui de alguns aspectos principais do sinal FM, especificamente aqui no domínio do tempo, tá? Como é que é a variação do sinal no tempo? Como é que é isso? Como é que o sinal ele leva a informação por meio de um sinal, de uma portadora que a gente chama, que varia em frequência, né? Então, ao contrário lá da amplitude, em que a portadora ela variava a sua amplitude em função da informação do sinal de mensagem, que a gente chama também de sinal modulante e tudo mais, aqui a gente vai ter uma portadora que varia a sua frequência em função de um sinal de entrada, de um sinal de mensagem, do sinal modulante. Então, a gente vai considerar aqui, para nível de estudo, tá? Para nível acadêmico, que a gente tem um sinal modulante que é senoidal e corresponde a essa expressão aqui, ó, essa expressão matemática do sinal. Então, Vm de t é igual a B, que é a amplitude dele, seno de 2π ft, em que f aqui vai ser a nossa frequência do sinal
modulante. Tá? Então, guardem aí, F é a variável que nós estamos usando para designar a frequência do sinal modulante. Aí a gente vai ter um sinal de portadora, que é quem vai, de fato, carregar a informação, né? Vai modular essa informação, pegar essa informação e levar para uma frequência alta, que é VC de T é igual a A seno de 2π FCT. Essa expressão aqui da portadora. Pessoal, A vai ser a amplitude e o FC vai ser a nossa frequência do sinal. Aliás, frequência da portadora. É a frequência da nossa portadora. Tá? Existe, não sei se vocês já chegaram a ver, um critério para que a gente faça uma modulação de que a frequência da portadora ela sempre tem que ser muito maior do que a frequência do sinal modulante. Tá? Por quê? O conceito de modulação, a justificativa por que a gente faz essa modulação, é eu pegar um sinal que tem frequência baixa e levar para frequência alta, tá? Tem uma série de motivos para isso. Porque eu preciso conseguir realocar o sinal, porque antenas para poder transmitir onda eletromagnética, ela precisa trabalhar com frequências mais altas, senão não dá para construir antena, para que eu consiga separar, né? Igual canais de televisão da TV aberta nossa. Os canais de TV aberta, eles estão em frequências diferentes. Então, cada canal sofre uma modulação, é modulado para uma frequência diferente, e assim por diante. Se a modulação é em frequência, o modulador ele é FM, ele tem que variar a frequência da portadora, VC de T, proporcionalmente à entrada. Ou seja, o sinal modulado, que ele está chamando de VM maiúsculo, então não confundam, M minúsculo modulante, ainda vai sofrer modulação. M maiúsculo modulado já sofreu a modulação. Então, eu acho que da forma gráfica aqui, ó, fica até mais fácil da gente entender. Veja bem, ó, nós temos aqui a portadora e o sinal modulante. Reparem que eles são senos, né, de frequência fixa. Então, aqui é a nossa portadora, aqui o nosso sinal modulante, que vai sofrer a modulação ainda. E a gente consegue ver o quê? Ó? Olha o tempo que o sinal modulante leva para realizar um ciclo. Ou seja, olha o período aqui que a gente vai ter do sinal modulante. Lembrando que a frequência é o inverso do período. Agora, olha o tempo que a portadora leva para fazer um ciclo completo, o período da portadora, né? Lembrando aqui no caso que a frequência da portadora é o inverso do período. O período da portadora ele é muito menor do que o período do sinal modulante. Ele faz a primeira volta dele aqui, ó, num tempo muito menor do que o primeiro ciclo completo do sinal modulante. Se o período da portadora é muito menor do que o período do sinal modulante, chamo lá só de T, eu acho, né? A frequência da portadora é muito maior do que a frequência do sinal modulante, tá? Porque tem essa relação inversa. Então, essa relação de menor e maior, ela troca, tá? Então, quando eu inverto os dois lados para achar as frequências, eu inverto também aqui no meio. A gente pode identificar, né, frequência também no sinal senoidal como a velocidade em que ele realiza ciclos. Quanto mais rápido ele realiza ciclos, maior a frequência, né? A frequência é o número de ciclos no intervalo de tempo. Então, ó, a portadora ela realiza ciclos bem mais rápido do que o sinal modulante, o sinal de mensagem, que demora muito mais. Aí, olha só o que acontece no resultado, que é o sinal modulado, após o processo de modulação. É um sinal também senoidal, mas não é um seno qualquer, não é um seno comum. É um seno cuja frequência varia. Então, se a gente verificar aqui, ó, mais no começo do sinal, nós temos frequências menores. Nessa região aqui já, do sinal modulante, nesse intervalo de tempo, eu tenho frequências maiores.
Então, veja bem, aqui ela está oscilando bem mais rápido, está realizando ciclos no intervalo de tempo bem menor. Aqui eu estou realizando ciclos no intervalo de tempo bem maior. Então, o resultado que a gente tem do processo de modulação, o sinal modulado que a gente obtém, é um sinal que varia em frequência e não só, né, varia em frequência. Ele varia em frequência de acordo com o sinal modulante. Quando o sinal modulante ele é maior, nesse caso aqui, né, eu posso fazer com a relação inversa, eu posso, né, projetar essa relação, mas ó, quando o sinal modulante é maior, a frequência aqui ela é menor. Quando o sinal modulante ele assume valores mais baixos, aqui inclusive com polaridade negativa, o sinal modulado tem uma frequência maior. Então, quanto maior o sinal modulante, menor a frequência. Quanto menor o sinal modulante, maior a frequência. Conseguiram entender aqui? Até aqui tudo bem? Até aí tá tudo. Beleza. Podem me interromper aí, só lembrando a hora que vocês quiserem, tá? Então, esse é o conceito, galera, da modulação em frequência. Eu tenho a portadora que vai, no processo de modulação, variar a frequência de acordo com o sinal modulante. Bom, algumas equações que a gente utiliza, tá? Ele definiu lá em cima um pouquinho, a expressão da tensão do sinal modulado, VM, como sendo, né? Acho que ele usou, não lembro qual foi a amplitude que ele usou lá. Deixa eu dar uma olhada. É a mesma amplitude da portadora, isso aqui não varia. A seno de θ de t. Esse θ de t a gente chama de fase instantânea do sinal modulado, tá? Essa fase instantânea ela vai ter uma relação com a frequência instantânea do sinal modulado, tá? Essa frequência instantânea ele está chamando aqui de FM de t. Ó, FM de t, então, é a nossa frequência instantânea. Pessoal, frequência instantânea é a frequência, como o próprio nome diz, num instante. Ela vai variar, porque a gente já viu que o sinal FM varia de frequência. E ela varia de acordo com o sinal modulante. Olha só, a frequência da modulação, a frequência do sinal modulado, ela é igual aqui a um valor fixo, que é a frequência da portadora, né? Mais uma parcela que varia de acordo com o sinal modulante. Então, a gente aqui consegue estabelecer que eu tenho a mudança do sinal modulante, a mudança do sinal de mensagem, causa uma mudança de frequência no sinal modulado, tá? Aí nós temos algumas expressões aqui, tá? Essa fase instantânea aqui, ela é definida, isso aqui é uma definição matemática, né? Como integral, acho que vocês não chegam a estudar esse tipo de operação, vocês não vão precisar reproduzir isso aqui, mas é uma operação, isso aqui é uma operação de funções, tá? Entre funções, uma integral da frequência multiplicada por 2π, tá. Eu sei que após todo esse processo, a gente vai resultar nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, nessa expressão aqui, para o sinal modulado. Então, nós vamos ter aqui, ó, VM de T, M maiúsculo, então eu estou falando do sinal modulado, é a seno de 2πfct menos K, que é uma constante de sensibilidade do modulador, tá? Nós vamos falar do modulador depois, aí a gente vai falar dessa constante melhor, um pouco melhor, tá? B, que é a amplitude do sinal modulante, é a amplitude lá do seno do sinal de mensagem, F, que é a frequência do sinal modulante, cosseno de 2π F, que é a frequência do sinal modulante, vezes T, tá? Então, isso aqui, essa parcela aqui, ó, depende do sinal modulante. Eu tenho aqui a frequência e a amplitude dela. Bom, aí, pessoal, os parâmetros que a gente tinha que ver são esses parâmetros aqui, ó, desvio de frequência e índice de modulação. O que é o desvio de frequência? Nós vimos que a frequência do sinal modulante, ela vai ficar variando. Ela vai variar entre uma frequência mínima e uma frequência máxima, tá?
Isso aqui é um parâmetro que a gente vai ter, né? Isso aqui são valores que a gente vai ter, dependendo da construção do modulador e tal. Tem uma frequência mínima e uma frequência máxima, tá? Por quê? Porque o sinal modulante, ele varia de -1 até +1. Então, em um determinado momento, ele vai valer +1 e eu vou ter a frequência máxima. Em um determinado momento, ele vai valer -1, eu vou ter a frequência mínima. Ou o contrário, se eu tiver invertido essa relação, tá? O que acontece? A frequência central que a gente vai ter aqui, ela é sempre a frequência da portadora. E aí, ó, se a frequência central é a da portadora, se eu andar para a direita, o máximo que eu vou desviar dessa frequência da portadora, o máximo que eu vou variar, eu tenho a máxima. Se eu andar para a esquerda, se eu tirar a máxima variação, eu tenho a mínima. Essa máxima variação é chamado de ΔF, tá? Que é desvio de frequência ou a variação máxima que a gente vai ter da frequência, tá? Então, como é que a gente consegue, por exemplo, calcular ela se eu tiver os valores de frequência máxima ou frequência mínima? Eu faço a diferença, frequência máxima menos a mínima, que é esse tamanho todo aqui, né? E divido por 2. Então, essa é uma das formas de achar o desvio de frequência. Ou ainda, eu posso pegar aquele K, que é a constante de sensibilidade do modulador, e multiplicar ele pelo B. Esse B, se a gente lembrar lá de cima, é a amplitude, era B seno de 2πft. B, então, é a amplitude do sinal modulante, do sinal de mensagem. E ainda, pessoal, esse é um dos parâmetros, né, que a gente ia ver, e o outro parâmetro que a gente ainda ia ver era o MF. Esse MF, ele é chamado de índice de modulação. Basicamente, ele é o desvio de frequência, o ΔF, que a gente acabou de ver, que é o máximo que varia da frequência da portadora para mais ou para menos, dividido pela frequência do sinal modulante, pelo F. Só para a gente entender, vamos supor que eu estou falando de uma modulação em que eu tenho uma frequência da portadora de 100 Hz. Vou falar valores pequenos aqui, mas só para a gente poder entender alguns valores para ilustrar, né? Se o desvio de frequência for de 10 Hz, o que vai acontecer, né? Ó, a frequência da portadora é sempre a central, 100. O desvio é 10, então ele vai até 10 acima de 100 e 10 abaixo de 100. Então, nesse caso, a frequência mínima é 90 e a frequência máxima é 110. Alguma pergunta aqui até aqui? Beleza. Bom, gente, aí tem um outro item aqui, ó, geração de um sinal modulado FM. Ele fala rapidamente, a gente vai abordar isso aqui, eu vou abordar isso aqui com vocês depois. Ele fala: o circuito usado para gerar sinais modulados FM deve variar a frequência de um sinal de portadora de alta frequência em função da amplitude de um sinal modulante, né? Varia a frequência lá na saída de acordo com a amplitude do sinal de mensagem, do sinal modulante. Tem dois métodos na prática para a gente fazer isso. O método direto, que é utilizado aí um diodo varicap, né? A construção de um VCO, um oscilador controlado por tensão, tá? Como eu falei, a gente vai explorar isso aqui ainda, podem ficar tranquilos. E o método indireto, a gente usa um modulador de fase, que aí gera o sinal PM, né? E aí a gente faz a integração com o sinal modulante de entrada, porque tem aquela relação da integral que eu mostrei para vocês lá em cima, falei que era uma operação, né? Mas é mais comum a gente utilizar um método direto mesmo, tá? No circuito usado na experiência que a gente que ele propõe aqui nesse caderno de experiências, é usado um oscilador chamado de oscilador Hartley, com uma frequência determinada por um indutor fixo e um capacitor variável, varicap, aí. Então seria um método direto. Mas a gente vai explorar melhor essa geração do sinal modulado, tá? O foco mais da aula de hoje seria falar desse desvio de frequência e desse índice de modulação também. Bom, voltando lá no nosso roteiro,
Agora nós já demos uma passada, uma lida lá na apostila, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, uma simulação online para a gente poder fazer. Eu vou acessar ela aqui para poder fazer com vocês. Para a gente verificar, tá? Vou esperar ela carregar aqui. Beleza. Simulador aqui chama Multisim, tem várias experiências bacanas montadas aí que a gente pode usar para poder explorar, para poder verificar parâmetros, para poder ver as coisas e tudo mais. E aqui a gente tem um bem simples, só para a questão de verificar mesmo a modulação FM. Então eu tenho aqui um gerador de FM mesmo, aplicado a um resistor, e aí a gente colocou aqui um medidor, né? Se eu jogasse isso aqui no osciloscópio, para a gente conseguir ver a forma de onda desse sinal modulante. Então reparem que aqui ele até pediu para a gente poder simular de novo, para ele poder gerar de novo. Ó, tem um sinal que é um sinal senoidal, só que a gente consegue perceber que eu tenho variações de frequência, é um sinal que varia em frequência. Então, se eu pegar, por exemplo, nesse intervalo aqui, nesses instantes que eu tenho aqui, eu tenho um sinal com uma frequência muito maior. Se eu pegar dentro dessa faixa de tempo, o meu sinal ele tem uma frequência muito menor. Dependendo do osciloscópio que a gente jogar, pessoal, falando para vocês um pouco mais da prática mesmo, a gente vê até o sinal assim, ó. Dependendo da escala que a gente usa, não vê ele fixo aí, não. A gente vê ele assim, ó, ele abrindo e fechando, ou seja, quando ele abre, ele tem uma frequência menor, quando ele fecha, ele tem uma frequência maior, oscila mais rápido. Vamos ver o que fala lá no roteiro para a gente. Então ele fala, com gráfico simulado, selecione opções, trigger e single. Eu acho que ele já até está nessa opção. Aqui, opções, vem aqui trigger, vou colocar aqui single. Na opção cursos, selecione o eixo X. São os cursores aqui, ó. Já está selecionado o cursor no eixo X. Esses cursores são esses cursores mesmo, né, que a gente vai utilizar aqui para poder fazer medições. Repare que aqui embaixo a gente tem a posição do cursor 1. Ele está em tal intervalo de tempo, 9,67 milissegundos, e com menos 87,18 milivolts. O cursor 2, que está aqui, ele está lá em 20,17 milissegundos e em 985,22 milivolts. Conforme eu modifico ele aqui, ó, eu vou modificando a posição onde é que ele está, né, o instante de tempo, e o valor da amplitude, onde é que ele está. A bolinha aqui, esse losango aqui, mostra para a gente onde que é. Observe o gráfico do sinal, bem como as informações relativas aos cursores. Então, ó, aqui tem algumas outras informações, que são o ΔX, que é a variação, né, do cursor 1 até o cursor 2, quanto de tempo que se passou, e o 1 sobre ΔX, que é o inverso disso. Então, reparem, né? Eu estou medindo o intervalo de tempo e o inverso desse intervalo de tempo. Vamos ver lá. Ó. Escolha os picos consecutivos mais distantes, ou seja, tem menor frequência, e mais próximos, maior frequência, e meça o valor das frequências. A partir disso, calcule o desvio de frequência e o índice de modulação para uma modulante de 100 Hz. Vamos fazer isso juntos. Ó, vou, então, no intervalo onde eu tenho os picos mais distantes, menor frequência. Vou pegar aqui mais ou menos aqui, ó. Tentar dar um zoom aqui. Tá funcionando aqui não? Vamos do jeito que tá aqui mesmo, gente. Ó, vou tentar colocar o cursor aí o máximo que eu conseguir, próximo de 2 picos consecutivos, porque se eu tenho 2 picos consecutivos, eu tô medindo o período, né? É um ciclo completo. Ele foi de um pico positivo, foi lá embaixo, no vale, né? No menor valor negativo, e voltou lá em cima no pico positivo de novo. Então, eu tenho, nesse intervalo de tempo aqui,
um ciclo completo nesse intervalo de tempo aqui. Então, eu tenho período nessa faixa aqui nessa faixa aqui do sinal, né? Porque a gente sabe que a frequência muda, então o período também muda. Então, quando eu coloquei esses dois cursores, ele mediu essa distância entre eles. O nosso ΔX, que é o período, mais ou menos, né? Ele mediu lá de 1,81 milissegundos. É o valor que a gente pode tirar daqui, ó. E o 1 sobre ΔX é o 1 sobre o período, que a gente definiu o quê? 1 sobre período é a frequência desse sinal modulado. E aí ele já calculou e deu o valor aqui para a gente de 551,23 Hz. Isso aqui no instante de menor frequência. Agora, vamos pegar os picos positivos que estão mais próximos. Então, mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui. Deixa eu tentar alinhar, ajustar isso aqui o mais próximo que eu conseguir do pico. Opa. Aqui, ó. Tá dando mais ou menos, né? O que a gente tem aí. Reparem, então, que agora eu tenho uma variação, né, do cursor 1 até o cursor 2 aqui, que vai ser um novo período que a gente está calculando, é a variação do eixo X, de 671,9 microsegundos. E o inverso disso aqui é o inverso do período, que nós já falamos e definimos que é a nossa frequência, 1,4883 kHz. Tá? Deixa eu só fazer... Não, antes disso. Então, pessoal, isso aqui a gente fez para a parte de maior frequência, tá? Quando a gente tem os picos mais próximos. Eu acho que ali, ó, era kilohertz também, e eu acabei colocando só hertz. Espera aí, gente. Vamos voltar aqui nessa medição aqui. Não, é 500 Hz, tá certo. Então, 551 Hz e aqui 1,48 kHz. Então, aqui eu peguei os picos mais próximos, mais afastados, então tem uma menor frequência, ele oscila mais devagar, e depois eu peguei os picos mais próximos, eu tenho uma maior frequência, ele oscila mais rápido. E aí, o que o roteiro pede para a gente lá? Pede para a gente, a partir disso, calcular ΔF e o índice de modulação, MF, sabendo que a frequência do sinal modulante era de 100 Hz. Nós vimos, pessoal, que a gente pode calcular o desvio de frequência como sendo a frequência máxima menos a frequência mínima dividido por 2. Então, ó, 1,4883 kHz é 1.488,3 Hz menos a mínima, 551,23 Hz dividido por 2. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar um desvio de frequência de 468,535 unidade. Se eu estou falando de frequência, que seja desvio ou qualquer coisa relacionada à frequência, a unidade aqui que nós temos é o Hertz, tá? E o índice de modulação? Definimos lá no material, na apostila que nós acabamos de ver, como sendo o desvio de frequência dividido pela frequência do sinal modulante, do sinal de mensagem. Então, 468,535 dividido por 100 vai dar 4,685 aproximadamente. E aqui, pessoal, dividir frequência por frequência, o índice de modulação ele não tem unidade, tá? É adimensional.
Beleza, são os valores aí que a gente encontrou. Como é que eu vou conferir e saber se está certo? Vamos seguir lá o roteiro, tá? Ixi, eu vou ter que apagar isso aqui que a gente encontrou. Deixa eu só registrar esses valores aqui, sei lá, num bloco de notas, tá? Para a gente salvar isso aqui. Então, nós achamos como frequência mínima 551,23, como frequência máxima 1,4883 kHz, aqui foi em Hertz. O nosso ΔF foi 468,535 e o nosso MF 4,685. Vamos lá. Voltando aqui, né? Vou apagar aqui. Vamos lá. Então, nós calculamos, né, o desvio de frequência, o índice de modulação. Aí, depois ele pede: selecione a fonte no circuito clicando 2 vezes sobre a mesma. A janela de configurações permite modificar as propriedades e parâmetros da modulação e valide de acordo com as leituras do sinal. Então, nós vamos comparar as leituras que nós fizemos com o que foi configurado. Eu vou clicar aqui na fonte 2 vezes, e aí aqui mudou. Ó. Reparem que aqui eu consigo configurar. Como é que eu tiro isso aqui daqui? Só arrastar, né? Reparem que aqui eu consigo configurar os parâmetros que eu vou ter do sinal FM gerado. Então, eu tenho a amplitude da tensão, o offset, que é o nível médio da tensão, a frequência da portadora, o índice de modulação e a frequência do sinal de mensagem, frequência do sinal modulante. Lá no roteiro, pessoal, vocês têm as identificações aí de todos esses parâmetros, tá? Então, ó, vamos comparar, né? A portadora tem amplitude 1. Realmente, reparem que o sinal está indo de -1 até 1 volt. Então, amplitude 1, né? Em torno de 0, nível médio 0. Beleza? Frequência da portadora ela é de 1 kHz. Como é que eu vejo a frequência da portadora aqui? Não vejo porque ela está variando. Mas lembrem-se que eu falei com vocês lá que eu vou ter aqui, ó, a frequência mínima numa ponta, a máxima em outra ponta e a frequência da portadora fica onde? Aqui no meio. Então, o que a gente, né? Se a gente calcular a média entre a frequência máxima e a mínima, né? Como é que calcular a média? Soma as duas, divide por 2. A gente consegue encontrar a frequência da portadora. Então, vou fazer aqui direto com os valores que a gente encontrou, tá? Esse 551,23 e esse 1488,3, nós vamos encontrar aqui, ó, com os valores que a gente mediu, 1,02 kHz. Então, assim, né, a gente não posicionou o cursor certinho em cima dos picos, tem algumas perdas, tem um erro de leitura, que é o mais crítico que a gente vai ter. Então, nós não achamos aquele 1 kHz certinho que está lá configurado. Nós achamos 1,02, mas é uma diferença, né, que na prática não vai ter um grande impacto. Índice de modulação está configurado 5. Quanto que a gente encontrou lá? Nós encontramos lá 4,68, 4,69, se for arredondar certinho, né? Então, um pouquinho menor, um pouquinho diferente, mas como eu falei, nós temos falha, né, no momento de medir, não está posicionado lá certinho, a gente pegou um valor que variou um pouquinho, mas está bem próximo, a gente pode falar que esses valores correspondem. Então, tá certo, a gente fez todos os cálculos certos. E ainda, pessoal, ó, eu posso ver aqui, ó, que se a frequência da portadora é de 1 kHz e a gente achou um desvio de frequência de mais ou menos 500, tá? Isso aqui, na verdade, se a gente calcular com os valores configurados certinho, vai dar 500, tá? A gente tem, ó, da frequência da portadora, que é 1 kHz, tá aqui no meio, 1000 Hz, né?
e a gente somar 500, a gente chega na frequência máxima, que é 1.500. Se a gente vier na frequência da portadora e subtrair 500, nós chegamos na frequência mínima, que é mais ou menos 500 Hz. Então, são valores bem parecidos com os que a gente achou. Ó. Na mínima, 551. Na máxima, esse aqui está em K, né? 1488, né? O ideal, qual que era o valor correto? 500 e 1500, mas chegou bastante próximo, tem o nosso errinho aí da leitura. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Até então? Deixa eu precisar daquele lado ali. Beleza, gente. Vamos ver o que mais que o relatório pede para a gente fazer. Ó. Varie os parâmetros do modulador e verifique as mudanças na onda FM. Então, vamos fazer uma variação aqui. Vamos propor alguma outra situação. Eu vou aproveitar esse bloco de notas aqui para poder propor. Vamos propor uma situação, por exemplo, em que eu tenha, né, a frequência da portadora, eu vou colocar ali 2000. Vou colocar ela um pouquinho menor, tá? Vamos supor que eu vou querer um desvio de frequência aqui agora de 1000 Hz. Ou seja, né, a frequência da portadora menos 1000 me dá a frequência mínima. 1000. E a frequência da portadora mais 1000 me dá a máxima. Então, 2000 mais 1000, né, a frequência da portadora mais o desvio, dá 3000. Então, na hora que eu for medir as frequências mínima e máxima, eu vou ter que achar 1000 e 3000. Vou falar que a frequência da portadora aqui, eu vou colocar essa frequência em 500. Não, 500 é muito próximo ali, não é tão pequeno. Vou manter o 100, tá? Só para ficar valores fáceis. E aí o índice de modulação, que é o desvio dividido pela frequência do sinal modulante, 1000 dividido por 100, vai dar 10, tá? Aliás, vou fazer o seguinte aqui, gente. Só para não ficar um valor tão grande de índice, ao invés de 100, vou colocar que a frequência aqui é 250, tá? E aí nós vamos ter o índice de modulação é 1000 dividido por 250, vai ser 4 agora, tá? Então vamos lá configurar com esses valores aqui que eu coloquei. Ó, frequência da portadora, 2K, 2 kHz, 2000. Índice de modulação, 4. Frequência modulante, 250. O que nós temos que achar, né? Que nós vimos. Nós temos que achar 1000 para a frequência mínima e 3000 para a máxima. Então, vou limpar aqui, parar essa simulação. Vou rodar de novo. Está carregando aqui. Opa, era para eu ter pausado antes para ficar melhor. Espera aí, gente. Ainda. Ai, caramba. Tentando pegar só um trecho menor dele aqui. Aí a gente vai conseguir ler até melhor, né? Vamos pegar aqui, ó, gente. Uma faixa onde eu tenho uma maior distância entre os picos. Ó, aqui mais ou menos. Uma distância aí de 906,09 microsegundos é o período. E uma frequência de 1,1 kHz. Então, aqui é 1.103 kHz, mais ou menos. Quanto que a gente tem que achar de frequência mínima? 1000. Nós achamos 1.103, mais ou menos, né? Erro de leitura, como eu falei com vocês. Se eu vier aqui no instante agora em que eu tenho os picos mais próximos, frequência maior, a gente falou que tinha que achar aqui mais ou menos 3.000, né? Ó, um período de 316 microsegundos e o inverso do período, a frequência 3.164 Hz, mais ou menos, né? Um pouquinho a mais aí também por um erro de leitura que a gente tem. Mas aí a gente consegue ver, né? Eu tenho uma variação aí de 1000 até 3000, bem próximo aí dos valores que a gente pretendia. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui?
Beleza. Pessoal, deixa eu interromper a gravação.